Você já se pegou afastando pessoas sem querer? Fingindo que está tudo bem só para não precisar explicar o que sente? Ou evitando conversas por medo de parecer carente demais? Se sim, pode ser que a ansiedade social esteja sabotando silenciosamente seus relacionamentos, mesmo aqueles mais importantes. Muita gente acha que a ansiedade social é só timidez ou medo de falar em público. Mas o que poucos percebem é o quanto ela afeta vínculos reais. Amizades que esfriam, romances que se desgastam, relações familiares cheias de mal-entendidos. Tudo isso causado por medos internos que quase ninguém vê. No vídeo de hoje, você vai entender como a ansiedade social impacta seus relacionamentos pessoais. E, o mais importante, o que você pode fazer para quebrar esse ciclo com leveza e verdade? Vamos falar de silêncio, rejeição, insegurança e também de como construir laços mais fortes mesmo com medo. E se você chegou agora, vale lembrar, este é o 4º vídeo da nossa série especial sobre ansiedade social. Já falamos sobre o que é, como ela se manifesta e os sinais ocultos que muita gente ignora. Vou deixar os links aqui no card e na descrição para você acompanhar tudo. Bora continuar? Medo de se abrir, porque você evita demonstrar o que sente. Quem sofre com ansiedade social costuma carregar uma trava interna que torna extremamente difícil expressar o que realmente sente. É como se toda vez que surgisse a oportunidade de se abrir, uma voz interior dissesse: melhor ficar quieto. Senão vão te achar fraco, carente ou exagerado. E por trás disso está o medo do julgamento, uma constante sensação de que suas emoções não serão acolhidas, mas criticadas ou minimizadas. Essa dificuldade de se abrir vai muito além da simples timidez. Ela cria uma armadura invisível. Você se protege não falando, não pedindo ajuda, não mostrando vulnerabilidade. O problema é que, aos poucos, isso constrói uma distância emocional com quem está perto de você. Os outros não conseguem te entender, não porque não se importam, mas porque você está sempre escondido atrás de respostas automáticas como tá tudo bem ou é só cansaço. A raiz disso, muitas vezes, está em experiências antigas de rejeição, críticas ou constrangimentos sociais que deixaram cicatrizes emocionais. A mente cria um padrão. Sentir é perigoso, mostrar é arriscado. E o corpo responde com tensão, coração acelerado, respiração curta. Tudo isso só por pensar em dizer o que realmente se passa por dentro. Mas a verdade é que se abrir, ainda que aos poucos, é libertador. Quando você encontra uma pessoa segura e começa a mostrar partes verdadeiras de si, mesmo que com medo, você vai percebendo que o mundo não desaba. Pelo contrário, os vínculos se fortalecem. E é aí que começa a transformação. Porque quando você se permite ser visto, você também se permite ser cuidado. Silêncio que afasta. Como a ansiedade cria distância nos relacionamentos. À primeira vista, o silêncio pode parecer inofensivo. Você deixa de responder uma mensagem, evita uma ligação, se afasta de uma conversa importante. Tudo na tentativa de aliviar a tensão interna. Mas o que parece apenas evitar desconforto por dentro, por fora se transforma em frieza, desinteresse ou indiferença. E aí mora o perigo. A ansiedade social começa a levantar muros invisíveis entre você e as pessoas que mais importam. Quem está do outro lado pode não entender o que está acontecendo. Será que eu fiz algo errado? Por que ele some? Ela nunca se abre. Essas dúvidas corroem a conexão. E mesmo que a intenção não seja afastar, o silêncio vai criando uma barreira. A convivência vai esfriando. Os vínculos se desgastam. E o que poderia ser uma relação próxima se torna um campo de mal-entendidos e desconexão. Esse comportamento de retração geralmente vem de um medo profundo de não saber como agir ou de não conseguir sustentar uma conversa sem se sentir vulnerável.
A mente ansiosa começa a antecipar todos os possíveis erros. E se eu disser algo errado? E se parecer idiota? E se eu travar? Então, por segurança, o cérebro escolhe o caminho mais fácil: o silêncio. Só que esse atalho cobra um preço alto. É importante entender que o silêncio constante não é neutralidade, é ausência. E a ausência gera dúvida, insegurança e até mágoa. Por isso, mesmo com receio, vale tentar pequenas aberturas. Uma resposta mais completa. Tô com dificuldade de falar sobre isso agora, mas quero conversar. Ou até um áudio sincero dizendo: não sei bem como me expressar, mas tô tentando. Isso já muda tudo, porque a conexão nasce da tentativa, não da perfeição. Amizades na defensiva. O receio constante de ser rejeitado. Quem convive com ansiedade social, muitas vezes, enxerga até mesmo os amigos como possíveis fontes de ameaça emocional. Não por maldade, mas porque o medo de rejeição é tão profundo que o cérebro está sempre antenado em qualquer sinal de que algo está errado. Um emoji a menos. Uma resposta mais seca. Um convite que não veio. E pronto. A mente já começa a fabricar um cenário catastrófico. É um funcionamento mental baseado na defesa. A pessoa prefere se afastar antes de ser descartada. Se fechar antes de dar espaço para que a outra possa machucá-la. E, sem perceber, entra num ciclo. Evita contato por medo de rejeição. Mas essa ausência faz os amigos se afastarem de verdade. O que era apenas um receio vira, aos poucos, uma realidade dolorosa. E a pessoa conclui: tá vendo? Eu não sou bom o suficiente para ninguém. Esse comportamento de amizade com freio puxado também dificulta o aprofundamento dos vínculos. Porque para construir uma amizade verdadeira, é preciso se permitir ser visto com falhas, inseguranças, dias bons e ruins. Mas quem está sob o efeito da ansiedade social tenta controlar cada interação, cada palavra, cada resposta, como se a amizade fosse uma corda bamba. A saída está em cultivar pequenas doses de coragem. Responder uma mensagem mesmo inseguro. Dizer sentir sua falta mesmo com medo de parecer carente. Aceitar convites simples sem ficar ensaiando tudo. A amizade cresce na espontaneidade e não no script perfeito. E quanto mais você age apesar do medo, mais percebe que os verdadeiros amigos não estão esperando perfeição. Estão esperando presença. Ansiedade no amor. Ciúmes, insegurança e medo de parecer demais. Se nas amizades a ansiedade já causa impacto, nos relacionamentos amorosos ela pode se intensificar ainda mais. Isso porque o envolvimento afetivo traz vulnerabilidades profundas. Medo de abandono, necessidade de aprovação, insegurança com a própria imagem, ciúmes irracional e aquele receio constante de estar sendo chato, pegajoso ou insuficiente. A mente ansiosa não relaxa. Ela analisa tudo, e sempre pelo pior ângulo. A pessoa com ansiedade social vive num dilema silencioso. Quer se conectar, mas teme ser rejeitada. Quer demonstrar afeto, mas acha que vai parecer exagero. Por isso, muitas vezes se fecha, mas por dentro sente falta de reciprocidade. E quando essa angústia se acumula, ela pode explodir em crises de ciúmes, afastamentos repentinos ou tentativas de controle. Tudo para tentar garantir que o outro não vá embora. Outro fator é o pensamento em espiral. Será que ele, está se afastando? O que será que quis dizer com aquela mensagem? Se gostasse de mim, teria respondido mais rápido. Esse tipo de interpretação ansiosa cria uma tensão constante na relação. O parceiro muitas vezes não entende esse funcionamento interno, o que pode gerar brigas, distanciamento ou confusão. O primeiro passo é reconhecer: isso não é exagero.
Não é drama, é ansiedade. E com autoconsciência, tudo muda. A comunicação precisa entrar como ferramenta de apoio. Dizer o que sente. Pedir ajuda para interpretar situações de forma mais racional. Praticar o diálogo sem medo de ser demais. Quando a relação é saudável, há espaço para inseguranças. O que não pode haver é silêncio ou máscaras. Amor real se constrói com verdade, fortalecendo laços. Como se comunicar com mais segurança e leveza? Superar os efeitos da ansiedade social nos relacionamentos não significa virar uma pessoa extrovertida da noite para o dia. O segredo está em aprender a se comunicar de forma mais autêntica, mesmo que com um pouco de receio. Comunicação segura não é sobre ter todas as palavras certas. É sobre se permitir ser real. E isso, por si só, já é um passo gigante na construção de laços verdadeiros. Uma das chaves está na vulnerabilidade leve e gradual. Começar a dizer frases simples como às vezes fico nervoso nessas situações. Estou tentando me expressar melhor ou preciso de um tempinho para pensar já cria um espaço de entendimento e empatia. Quando você mostra que está tentando, mesmo com medo, as pessoas certas vão perceber e respeitar esse esforço. Outro ponto importante é parar de ensaiar tanto. A mente ansiosa adora planejar cada palavra, cada gesto, como se a interação fosse uma performance. Mas quanto mais natural for sua fala, com pausas, erros e risos, mais humana e conectada ela se torna. Ninguém se conecta com uma versão ensaiada. As relações florescem quando existe verdade, mesmo que com imperfeições. E lembre-se, laços fortes não se criam em um dia. Eles nascem de pequenas trocas constantes. Um bom dia sincero, uma mensagem de interesse real, uma escuta atenta. Tudo isso constrói a confiança. E quanto mais você exercita essa presença, mais leve tudo fica. Porque quando você se comunica com autenticidade, a ansiedade começa a perder espaço. E o afeto começa a ocupar o lugar que sempre foi dele. Perceber o impacto da ansiedade social nos relacionamentos é doloroso, mas também libertador. Porque a partir do momento em que você entende o que está por trás dos silêncios, das distâncias e dos receios, começa a ter escolha. E escolher se comunicar com verdade, mesmo com medo, é um dos maiores gestos de coragem emocional que você pode dar. Agora me conta, em qual tipo de relação você mais sente que a ansiedade atrapalha? É nas amizades, nos relacionamentos amorosos ou com a família? Deixa aqui nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas nessa caminhada. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Isso mostra para mim que esse conteúdo faz sentido e me ajuda a continuar criando vídeos como esse. No próximo episódio da série, vamos falar sobre ansiedade social no ambiente de trabalho, reuniões, pressão, exposição e aquele medo de errar na frente dos outros. Te espero lá. Até o próximo vídeo.